Gênesis capítulo 17, todos acharam? Posso fazer a leitura? A palavra de Deus diz assim: quando atingiu Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deixa a sua Bíblia aí nessa página, eu vou orar com você. Espírito Santo, Consolador prometido, hoje nós estamos mais uma vez para adorar o nosso Deus. E toda a adoração, toda a intercessão, não pode ser conduzida ao Pai, se a Tua presença, Santo Espírito, não nos conduzir ao Pai. Nós temos consciência da sua importância para a vitalidade da igreja. Nós somos um organismo vivo, um corpo vivo, de homens e mulheres, que há 2000 anos têm se constituído na sua presença, nas regiões celestiais. Aqui na terra, nós somos a igreja que será arrebatada. Nós cremos no arrebatamento da igreja como organismo vivo. Senhor meu Deus, manifesta a sua presença no nosso meio. Senhor meu Deus, nos permita sentir um pouco mais dessa presença amorosa e calorosa. Senhor, desce a nuvem da Tua majestosa graça, e deixa, Senhor, que nós possamos mergulhar nesta glória e nesse esplendor e resplendor. Obrigado, Senhor. Primeiro dia da semana é o dia que o Senhor fez para que nos alegremos nele. Muito obrigado. Derrama o Seu Espírito sobre cada coração, aquece os nossos corações e nos abençoe com o Seu poder e com a Sua graça. Amém. Eu vou falar sobre homens regidos pela vontade de Deus. Homens regidos pela vontade de Deus. Vou começar com uma pergunta impactante, e você vai me responder honestamente. Vale a pena viver sem Deus? Vale a pena, irmãos? O que tem nessa vida que valeria viver sem Deus? Hoje de manhã eu falei de um homem que morava numa casa de 9 milhões de dólares. Um dos homens mais famosos que o mundo já conheceu. Nasceu num país que eu acho que todo mundo desejaria nascer. Quem não queria ser um lord inglês aqui? Quem não queria? Irmãos, de verdade verdadeira, humanamente falando, eu trocaria Goiânia pela Inglaterra. E não pediria nada de volta. Esse homem nasceu na Inglaterra. Se tornou um popstar, uma voz invejável, um sucesso que impactou mais de uma década, dono de uma das maiores fortunas da Europa. Morava numa casa que custava mais de 30 milhões de reais. Então eu posso dizer que ele tinha tudo e morreu sem nada. Vamos pegar a história de outros homens que fizeram sucesso na vida, no campo da política, no campo da ciência, no campo das artes. Viveram sem Deus,
tiveram tudo e morreram sem nada. Nada vale. Não tem nada nessa vida que nos agrada. Fala a verdade, irmãos. Tudo aqui é passageiro. Toda glória é passageiro. Um dia nós estamos embalando o filho no colo, no outro dia nós estamos enterrando o filho. Um dia nós estamos comprando o carro dos sonhos, no outro dia nós estamos acionando o seguro porque deu perca total. Nada, irmãos, vale a pena. Um dia nós somos jovens, viçosos, vigorosos, fortes. No outro dia nós estamos decadentes, segurando numa bengala, entubado numa UTI de um hospital qualquer, aguardando o último suspiro. Vale a pena viver sem Deus? E o que é pior, não ser feliz em vida e ser infeliz toda uma eternidade. Deus muda a vida de todo aquele em quem Ele põe a mão. Existiu um jovem na África chamado Cabu, um menino negro de uma tribo, de uma etnia qualquer, de uma região chamada Serra Leoa, na parte oeste da África, um país extremamente pobre. Existia naquele lugar guerras entre as tribos. E a tribo vencida se tornava vassalo da tribo vencedora e tinha que pagar um tributo por se tornar escrava da tribo vencedora. Duas tribos entraram em conflito. Uma das tribos ganhou, e essa tribo que ganhou tinha um líder muito mau, viciado em rum, em joias, em prazeres. Quando então essa tribo vencedora estabeleceu qual era o tributo que a tribo perdedora pagaria, marcaram o prazo para a entrega desse tributo. No dia marcado, a tribo vencida não pôde comparecer com aquilo que havia sido firmado. O líder da tribo vencedora disse então: eu quero o seu filho como pagamento. E o pai teve que entregar, da tribo vencida, teve que entregar o seu filho para a tribo vencedora. Voltaram para casa, o filho ficou um jovem de aproximadamente 17 anos. Pegaram esse menino, amarraram numa estaca para matá-lo no dia seguinte. E ali ele ficou alguns dias sem comer e sem beber. Num dado momento, disseram para ele o que seria do futuro dele. Eles enterrariam ele, deixando somente a cabeça de fora, e passaria mel em toda a sua cabeça. Ele ficaria do pescoço para baixo enterrado, vivo, e passaria um mel na cabeça dele, justamente no lugar onde formigas cortadeiras passavam, que a gente chama de formiga de correção. E ali as formigas, identificando o mel, iriam devorá-lo, e esse seria o fim do jovem Cabu. Na noite que antecedeu o crime, aconteceu algo muito estranho. O menino estava ali sem forças, já há alguns dias sem comer, na véspera da sua morte, sabendo que iria acontecer no dia seguinte. Toda a tribo estava em festa, os líderes estavam bebendo bastante, porque era um dia de festa, afinal de contas haveria um sacrifício no dia seguinte.
alta hora da madrugada, uma luz desce no meio da floresta, onde aquele rapaz se encontrava. E essa luz então começa a resplandecer de forma poderosa, e foi resplandecendo, e as amarras dos braços do menino se desfizeram automaticamente, e aquele menino que não tinha força para levantar a cabeça, de tão fraco, foi tomado por uma força sobrenatural. E então o jovem Cabu levanta a cabeça e vê, enxerga aquela luz, e uma voz diz para ele: corre, e não para, corre e não para, corre e não para. Esse menino correu com todas as forças que ele ganhou de Deus. Mais tarde, ele chega em um lugar, e ali é adotado, e as pessoas que o receberam trocaram seu nome de Cabu por Samuel Morris. O jovem Samuel Morris. O final da história você pode encontrar no livro Samuel Morris, um livro que todo missionário deveria ler, que fala da missão não de quem sai da Inglaterra para ir para a África, a missão de quem sai da África para fazer missões na América ou na Inglaterra. Toda pessoa que Deus colocar a mão, Ele muda a história dessa pessoa. Ele muda a história, Ele muda o nome, Ele muda a sorte, Ele muda tudo. Aquele menino pobre, analfabeto, tribal, sentenciado à morte, se torna missionário. E até hoje existe o busto desse menino na Inglaterra. Pasmem, esse menino que ninguém dava nada por ele, salvou da falência uma universidade na Inglaterra. Ele é reverenciado no bom sentido, é claro, pela igreja metodista até hoje, Samuel Morris, o menino, o africano que fez missões na Europa. Toda pessoa que Deus põe a mão, irmãos, Ele muda a história. Se a tua história não foi mudada, prepare-se, porque você está em rota de colisão com uma grande mudança que Deus vai proporcionar na sua vida. Ele vai mudar o seu nome, Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai abrir a sua madre mulher, você estéril, preste atenção, Ele vai abrir a sua madre, Ele vai prosperar você, Ele vai te conceder família, Ele vai te conceder uma história. É bem possível que no seu túmulo, daqui a algum tempo, esteja escrito: aqui jaz alguém que serviu o grande e poderoso Deus. Você já se viu numa situação como essa? Quem era Abraão? Quem era Ibrahim? Quem era Abraham? Ninguém. Não era um tribal porque vivia em sociedade, mas era um qualquer, vivendo numa cidade pagã, de uma região chamada Caldeia, que mais tarde se tornou Babilônia, um povo mesopotâmico, sem valor nenhum. Quem era Abraão? Aliás, Abrão, para ser mais exato. Abrão, um homem casado com uma mulher que não podia ter filhos, filho de um Terá qualquer, tio de um Ló da vida. Quem era Abraão? Abraão não era ninguém, irmãos. Abraão não era ninguém. Quem era Antônio? Ninguém. Se eu morresse há 20, 30 anos, há 30 anos atrás, quem morreu? Não, consertador de rádio ali morreu. Hoje, se o pastor Antônio morrer, quem morreu? O pregador da palavra. Muda tudo. Muda tudo. Porque Deus teve apenas um filho e ele foi pregador da palavra. Ser pregador da palavra é ser embaixador de Cristo.
Ser pregador da palavra é falar aos homens das coisas concernentes a Deus. Ser pregador da palavra é ser um Cristo para os dias atuais. Porque eu faço o que Jesus fez. Quantos pregadores da palavra estão aqui? No dia que você morrer, haverá festa na terra e haverá festa no céu. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Põe isso no seu coração. Se tem alguém na sua família que ainda não teve um encontro com Jesus, Deus não tem prazer nessa morte. É por isso que talvez ele ainda não morreu, porque ainda não tem um nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que ainda que morra, viverá. Quantos anos tinha esse homem? Quantos? 99 anos. 99 anos é um século. E qual foi o convite que ele recebeu? Anda comigo. Anda comigo. Diz assim, ó. Apareceu-lhe Yahvé e disse-lhe: Eu sou Elohim, El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Sê tu uma bênção. Eu vou te falar que eu também recebi esse convite, não com essas palavras e não com toda essa ênfase, e a minha história não vai entrar para as páginas da Bíblia, mas eu também fui convidado a andar com Deus. Você também foi convidado a andar com Deus. E muitos estão sendo convidados agora a andar com Deus. Você tem vindo aqui. Você talvez até tenha andado com o povo de Deus, mas o convite que Ele faz para você nessa noite não é para você andar com o povo de Deus, é para você andar com o Deus do povo. Anda na minha presença. A partir de agora eu vou monitorar os teus passos. A partir de agora eu vou milimetrar cada atitude, cada passo. A partir de agora eu serei a tua luz. A partir de agora eu vou incidir sobre você todo o meu resplendor e toda a minha glória. A partir de agora eu vou mudar a tua história, Abrão. Abrão, pai de uma nação. Abrão, eu quero te fazer Abraão, pai de muitas nações. Quando Deus encontra a gente, o máximo que a gente pode ser, irmão, é pai de 2 ou 3 filhos. Mas quando nós começamos a andar com Ele, nós nos tornamos pai de muitas pessoas. No ano de 2001, quando eu então trabalhava na Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde, não fui feliz. Foi o ano mais infeliz da minha vida caminhando com Deus. Mas na verdade eu não caminhava com Deus. E de repente até eu caminhava com Deus. Mas faltava algo que eu vou explicar daqui a pouco. E aí, trabalhando ali naquela autarquia, eu fui, de certa forma, colocado numa outra localidade, e eu fui muito contrariado para aquele lugar. Mas Deus já estava mexendo no meu queijo. E eu fui convidado para ir para um outro lugar, fui desalojado. Então fui para aquela outra instituição. E lá eu estive durante 4 anos. E lá o Senhor me fez pai de algumas nações. Se onde você está dando pouco fruto, se prepare, que Deus pode te trocar de lugar para te fazer frutificar mais. Ali Deus me permitiu ganhar algumas pessoas para Jesus que foram fundamentais
no início dessa igreja. Mas quando eu fui contrariado. Eu não estava entendendo. Eu sentia aquilo como um castigo. Escuta, o que você chama de castigo e de sofrimento pode ser o degrau para uma grande vitória que Deus vai te dar. Você encara sofrimento como coisa ruim. Deus às vezes encara sofrimento como promoção para você. Davi, antes de ser o grande rei, ele foi o grande fugitivo. Eliseu, antes de ser o profeta com unção dobrada, ele era aquele que arava com os bois de sol a sol. Josué, antes de ser um grande estadista, foi apenas alguém que ficava do lado de fora e não participava da presença de Deus com Moisés. Escuta, Samuel, o menino aparentemente rejeitado pela mãe, se tornou aquele que deu início ao ministério profético. Preste atenção, João Batista, que não teve amigo, que não viveu em sociedade, que não comia picanha e que estava às margens do Jordão, pregando uma mensagem que ninguém queria ouvir, se tornou o precursor da igreja do Senhor Jesus. Você está entendendo, irmão, quando Deus põe a mão na vida de uma pessoa, tudo muda, tudo se faz novo, você se torna um grande homem em Cristo Jesus. Um homem com 99 anos recebendo um convite, e mais, recebendo uma promessa. Se alguém chegar para mim com 53 e falar que eu vou ser pai, não vai ser fácil não, irmão. Que essa performance não está permitindo ser pai de nada, biologicamente. Espiritualmente, sim. Agora, joga mais 40 anos em cima do que eu tenho. Sabe o que esse homem fez quando Deus falou que ia dar um filho para ele? Ele riu. Você já riu de Deus? Abraão riu. Sara riu. Deus não gostou da brincadeira. Sabia disso? Soa como incredulidade. Você quer entristecer o teu Deus? Duvida dele. Quando Sara, ou seja, Sarai, recebeu a notícia que seria mãe, ela riu atrás da tenda. O anjo disse: por que ristes? Ela disse: eu não ri não, Senhor. Você riu. Se Deus te entregar uma palavra aqui, creia. Creia. É melhor você crer e não acontecer do que você não crer e Deus te envergonhar publicamente. Toma cuidado com as promessas que Deus entrega. Eu já recebi muitas profecias. No começo eu duvidava. Hoje eu guardo no meu coração, porque eu não sei. Uma das promessas que eu recebi aqui nesse púlpito, sem pedir nada, seria que a minha filha voltaria e o meu genro voltaria para Rio Verde. E hoje com o meu neto. Eu confesso para vocês que eu não ri, mas eu confesso para vocês que eu também não criei como poderia ter crido. E hoje eu estou aqui, irmãos, dizendo para vocês: Ele é fiel. Se é Ele que prometeu, ninguém vai impedir. Anda na minha presença. Quem é que tem andado na presença do Senhor aqui? Levanta a mão. Andar na presença de Deus parece fácil, mas não é não. Andar na presença de Deus é: colocou o pé no chão, de manhã Ele está ao seu lado. Deitou para dormir, Ele está do seu lado. Ligou a televisão, Ele está do seu lado. Acessou a internet, Ele está do seu lado. Patrão virou as costas, Ele está do seu lado. Pastor está viajando, Ele está do seu lado. Monitorado 24 horas por Jeová.
Agora, Deus não falou só isso para Abraão. Ele disse: anda na minha presença, mas anda direito. Anda na minha presença, mas anda ereto, anda firme. Sabe por quê? Porque eu vou fazer uma aliança contigo. Deus não faz aliança com gente despreparado, Ele faz aliança com gente que Ele sabe que vai obedecer. Por que Deus está fazendo isso aqui com Abraão, ou com Abrão? Porque ele ainda não era Abraão. Por que ele ainda não era Abraão, pai de uma grande nação? Porque ele não tinha aprendido a obedecer. Quando Deus fala, anda na minha presença, mas anda direitinho, é porque ele não estava andando direitinho. Até então, Abrão só tinha pisado na bola. E eu falei hoje de manhã um pouquinho. Deus disse para eles, lá no versículo do capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro, ele não saiu da terra. Não, pastor, ele saiu. Não, saiu mais ou menos, né? Ele mudou de tenda, ele mudou de vila, ele saiu de Ur e foi para Terá. Não foi isso que Deus falou para ele. E pior, sai da tua parentela, levou o pai e o sobrinho. Aí Deus teve que tirar o pai, recolheu o pai, sobrou o sobrinho. O que ele tinha que ter feito? Sobrinho, fica aí porque eu estou indo para uma terra que Deus vai me mostrar. O que ele falou? Sobrinho, vamos comigo. Se Deus está chamando você, é você. Se Deus está falando com você, é você. Se você veio aqui no culto hoje, é com você que Ele está falando. Ai, mas meu marido tinha que estar aqui. Não, não, irmão, é você que tinha que estar aqui. Ai, mas se minha vizinha estivesse aqui, é tudinho para minha vizinha. Não, é para você. Não põe sobrinho no meio, não, é para você, é com você. Abraão vai então e começa a andar com Deus. Mas acontece que antes disso acontecer, a Bíblia fala que Abraão caiu com a cara no chão. Antes da mudança de Saulo, ele caiu com a cara no... Todos nós, irmãos, nós só vamos conseguir servir a Deus com propriedade, desculpa a expressão, se a gente quebrar a cara. Deixa eu tirar o óculos. Irmão Demil, sabe qual que era o meu sonho? Ser vereador. Eu queria ser vereador. No ano de 2001, quando eu fui para a superintendência da educação de jovens e adultos, eu fui preparado para ser vereador. Eu tinha 118 funcionários. Eu fazia parte do segundo escalão da administração do prefeito Paulo Roberto. Eu tinha um salário que não era ruim. Eu estava abaixo da secretária da educação. E quando eu entrei ali, estou confessando de público, nem minha esposa sabe disso, eu queria ser vereador. E eu comecei a fazer um trabalho de bastidores. Já comecei abraçando o pessoal. Aquele esquemão que você conhece. Cheguei a conversar com algumas lideranças locais. Falei, se eu sair para vereador, você vota em mim, fulana? O funcionário vai dizer que não vota no patrão? Ah, claro, professor, vamos votar no senhor. Então você é candidato? Não fale para ninguém. Guarda contigo. Morri no ninho. Naquele mesmo ano eu era professor de uma faculdade. Eu era superintendente de uma autarquia. Eu era um jovem sonhador. Acontece, irmãos, que nada disso era vontade de Deus para a minha vida. Aí Deus colocou a mão na minha cabeça e disse para mim o que Ele disse para Abrão: anda na minha presença e faz tudo direitinho. Isso não vem só, irmão, isso vem acompanhado de sofrimento, decepção, vergonha, vexame, humilhação, maus tratos.
Deixa eu contar uma coisa que você não sabe. No dia 7 de julho, nós capotamos um carro. Uma semana depois eu estava num psicólogo. O psicólogo ficava em frente ao consultório, o pronto-socorro do hospital evangélico. Você sabe como é que eu entrava no consultório do psicólogo? Eu parava o meu carro em frente ao pronto-socorro, fazia de conta que ia entrar no pronto-socorro do hospital, para disfarçar, que eu tinha vergonha das pessoas saberem que eu estava indo ao psicólogo, porque na minha cabeça quem ia em psicólogo era só doido. Eu fazia de conta que ia para o pronto-socorro, passava atrás da árvore, era um ritual. Saía de trás da árvore, olhava para a porta do consultório da psicóloga, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha crente à vista, ia para lá como se eu fosse para o panelão, aí voltava na calçada como se eu fosse para a farmácia Santa Mônica. Quando eu chegava aqui no lugar de entrar, olhava para um lado para o outro, meia volta, vou ver, entrava. Foram 2 meses, uma sessão por semana. Foram 8 sessões. No dia que eu entrei pela primeira vez na psicóloga, eu chorei 40 minutos. Ela disse, senta, vamos sentar. Eu sentei. Ela falou assim, qual o seu nome? Eu entrei chorando e saí chorando. Ela deve ter pensado, o nome dele é Choro. Teve um momento que ela falou assim, o seu tempo esgotou. Dá para você chorar o resto, a semana que vem? Mais ou menos assim. Fui embora para casa sem falar nem meu nome. Semana seguinte eu voltei. Já tive condições de conversar com ela. Depois de 1 mês que eu estava indo à psicóloga, eu parei de chorar. Eu falei, doutora, afinal de contas, o que eu tinha? Ela disse, depressão. Doutora, eu não sou feliz do jeito que eu sou. 2002 isso aconteceu. Eu não sou feliz do jeito que eu sou. Eu tenho tudo para ser feliz. Eu sou um crente presbiteriano. Eu sou presbítero da minha igreja. Eu sou liderança da minha igreja. Eu sei pregar. Mas eu não sou feliz. Tem uma coisa errada na minha vida. Ela falou, um dia você vai conseguir superar tudo isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu descobri que em mim sobrava placa de igreja, faltava o autor da igreja. Eu não tinha ainda sido transformado. Eu aprendi a orar como os crentes oram. Eu aprendi a ir à igreja como os crentes vão. Eu aprendi a devolver o dízimo como os crentes devolvem. Eu aprendi a cantar, preciso de ti. Preciso do teu amor. Aprendi a cantar como diante do trono cantava. Só que eu não tinha tido uma experiência com Jesus. Ainda não. E tem muita gente aqui, irmãos, que não passa de Abrão. Ainda não teve uma experiência com o Senhor. Mas o que eu preciso para ter uma experiência com Deus? Fazer o que Abraão ou o que Abrão fez. Cair com a cara no chão. Porque nós nos estribamos no nosso conhecimento, na nossa capacidade. Eu era um professor universitário. Eu fazia parte do 2º escalão da administração do prefeito Paulo Roberto. Eu era um homem que tinha um salário razoável. Eu era uma pessoa que liderava mais ou menos 120 pessoas. Eu era uma pessoa que almejava uma carreira política. Eu tinha projetos para a minha vida. Eu tinha desenhado um mapa para mim seguir, segundo o meu querer, a minha vontade. E o Senhor disse, não é isso, sai da tua terra, sai da tua vontade, sai da tua parentela, sai dos teus desejos e vai para um lugar que eu te mostrarei, nem que para isso eu tenha que capotar o seu carro 6 vezes. Naquele dia eu acordei.
Fui para o psicólogo, fiquei 8 semanas, 2 meses. Saí de lá e falei: eu preciso descobrir o que está errado com a minha vida. Quando foi um dia, liguei para o pastor Nerivaldo, da primeira igreja presbiteriana da Praça 5 de Agosto. Liguei para ele e falei: pastor Nerivaldo, o meu maior sonho, eu quero fazer teologia, porque eu desejo conhecer a palavra de Deus. Foi a única coisa que eu falei para ele. Ele falou assim: até quando você vai se enganar? Acho que nem ele sabe para quem que ele falou isso. Até quando você vai se enganar? Quando você tiver com 80 anos, passou, já era. Doe para Deus o que ainda resta de força dentro de você. Vá fazer teologia, não é para conhecer mais a Bíblia não, mas para pregar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. Vai fazer teologia para ser bênção, vai fazer teologia para ser perfeito, para andar na presença do Senhor. Eu só peguei o bracinho do telefone e fiz assim, para as lágrimas não caírem dentro do microfone. E ali, meu irmão, silenciosamente, as lágrimas lavaram o meu rosto. No fim eu só disse: muito obrigado. Naquela noite eu recebi, não como Abraão recebeu, uma visita parecida com essa aqui. No meu quarto, ele entrou no meu quarto. Quando aquele conjunto canta que Jesus dormiu lá em casa, você pode achar que isso é música. Isso não é música não. Naquele dia, naquela noite, Jesus dormiu lá em casa. E mais, era meia-noite, a minha esposa estava dormindo. Eu, do lado que ela estava dormindo, me ajoelhei. Naquela noite eu disse: eu não quero mais ser vereador. Naquela noite eu disse: eu não quero mais ser professor de universidade. Naquela noite eu não quero fazer doutorado, eu não quero fazer mestrado. Naquela noite eu decidi: eu quero fazer a tua vontade. Mas eu só tenho uma pergunta para te fazer: por que eu? Naquele momento, irmãos, era mais ou menos meia-noite, a luz do quarto apagada, eu estava de joelho, minha esposa deitada, eu de joelho aqui. Percebi quando alguém entrou no quarto, alguém muito grande, e que pisava silenciosamente. Ele tem um jeito de andar, ele pisa devagar. Chegou por trás de mim, e eu senti quando ele colocou a mão no meu ombro. Naquele momento, irmão, uma onda elétrica subia e descia no meu corpo. Naquele momento eu vi que eu estava diante de um ser especial. Eu tive a maior experiência com Deus na minha vida naquela noite. Ele é lindo, eu não vi ele. Como é que você sabe que ele é lindo? Irmãos, Deus é lindo independentemente de você vê-lo ou não. A presença dele é linda. Quando ele colocou a mão no meu ombro, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia derreter, porque a presença dele é gloriosa demais. Eu só disse assim, em oração de joelho, eu disse: Senhor, eu não estou preparado para esse momento. Eu senti quando a pessoa tirou a mão e começou a andar de ré. E eu continuei ali, naquela presença gostosa, mas já não tão presente como antes. Eu disse: por que eu? Por que o senhor não vai escolher um rapaz de 25 anos? O que o senhor quer com um homem de 40? Se eu não trabalhar, eu não como. Por que o senhor não vai escolher um menino? Eu tenho 2 filhas para criar. Eu tenho uma mulher que não vai compreender o meu chamado. Eu estou endividado até as tampas. Eu tenho 2 patrões. E eles não vão me liberar. Por que eu? Sabe o que ele falou? Nada. Ele não tem que dar explicação para nós. Senão ele deixa de ser Deus. Deus não tem que explicar nada. O silêncio foi a resposta.
Naquele dia eu caí a cara no chão mais uma vez. Eu não tinha opção. Diante de Deus, você não tem opção, irmão. Abraão não tinha opção. O Senhor se apresenta para ele e fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Eu não quero saber se você quer andar na minha presença. Ele está mandando andar. E tem mais, anda direitinho. Abraão cai com a cara no chão. Preste atenção. Se você ler o texto todinho, depois você vai ver. Ele cai com o rosto no chão, porque ele não suporta a presença de Deus. E quando ele se levanta, Deus já não o chama mais de Abrão. Deus o chama de Abraão. Se você não teve um encontro com Deus, se prepara, porque no dia que você tiver um encontro com Ele, todos os seus sonhos vão por terra. No dia que você tiver um encontro com Ele, todos os seus projetos vão por água abaixo. No dia que você tiver um encontro com Ele, você nunca mais será o mesmo. Ele muda o teu nome. E aí sabe o que acontece? O que falta para a gente ser um ser obediente é justamente esse toque final do Espírito Santo. Antes do toque do Espírito Santo, Pedro até cortar a orelha cortou, cirurgião plástico, cortador de orelha. Até cortar a orelha Pedro cortou. Depois que ele recebe o Espírito Santo no Pentecostes, o cortador de orelha começa a chamar os irmãos de filhinhos. Quem é você? Sou bruto, pastor. Você não teve encontro com Deus ainda. Pelo menos nessa área você não teve. O dia que você tiver, a tua vontade não tem mais vontade, não tem mais valor. Eu estava nas escolas públicas dando aula, sala de 40 alunos, noturno, imagina, noturno, segundo grau, será que o pessoal quer alguma coisa? E eu ali naquela sala de aula, antes de receber esse chamado, eu olhava para aqueles alunos e eu ficava olhando, e uma voz falava assim: você está edificando quem? Com o seu trabalho. Para quem que você está trabalhando? Eu respondia: estou trabalhando para o governador. Quem é o governador? O governador é o fulano. Daqui 10 anos, onde é que ele vai estar? E eu começava a pensar. Você está trabalhando para quem? Eu estou trabalhando para o prefeito. Quem é o prefeito? Esse povo não quer nada. Esse povo não está nem para você, eles querem passar de ano. E você também não está nem para eles. Você está fingindo que é professor, eles estão fingindo que é aluno, e é um fingimento só. Vem trabalhar para mim, ele disse. Vem trabalhar para mim, que eu vou te dar um povo que vai te ouvir, que vai prestar atenção no que você fala. E eu confesso que eu duvidei. Ele não mente, está aí. Vocês estão aqui há 40 minutos me ouvindo, ninguém dormiu, ninguém repetiu de ano, e o meu patrão é Jesus. Daqui 10 anos ele é Jesus de novo. Daqui 1000 anos ele continua Jesus. As experiências com Deus transformam a nossa vida. Cabu se tornou Samuel Morris. Saulo se transformou em Paulo. Simão se transformou em Pedro. Você está vendo, irmãos, quem é esse Deus? Se ele entrar na tua vida e você continuar o mesmo, notícia ruim, ele não entrou na sua vida. Se ele entrar na tua vida e você não andar na presença dele, ele não entrou na sua vida. Pastor, ele entrou na minha vida e eu ando na presença dele. E você faz tudo certinho? Não. Então você não está andando na presença dele. É impossível andar na presença de Deus e não ser perfeito. Porque na presença de Deus, tudo é perfeito. Quem deseja fazer 100% da vontade de Deus? Filma, pega a máquina aí. Mas vai filmar a congregação também, presta atenção, agora você enrolou, hein? Quem deseja fazer a vontade de Deus, levanta a mão. Quem não levantar também está filmado.
Você não tem escapatória agora. Se você não levantar, eu vou olhar em casa, vou contar quem não levantou. Fala, fulano não levantou, não quer andar com Deus. Beltrano não levantou, não quer andar com Deus. Ah, fulano levantou, agora eu vou vigiar. Se ele fizer qualquer coisa errada, eu vou disciplinar. Filma a congregação, filma a congregação lá. Se eu que sou eu gravei, imagina Jeová. Eu vou destacar quatro benefícios imediatos para quem faz a vontade de Deus. Beleza? Deus ouve a tua oração. Pastor, será que ouve? Posso consertar o que eu disse? Você nem precisa orar, irmão. Pensa e Ele vai realizar seu sonho. Não vou poder dizer quem foi. Uma irmã me ligou antes de ontem, eufórica. Pastor, eu estou feliz. Aí eu entro no Espírito. O que foi, irmã? Eu já entro no Espírito na hora, que incorpora rapidinho. Pastor, eu estava precisando de uma bênção. Eu nem orei, eu só pensei. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está tendo que pedir, e o negócio não acontece, tem alguma coisa errada. Ou você está pedindo o que não vai receber, ou de repente você não está assim. Você não está andando perfeito na presença de Deus. Porque quem está andando perfeito na presença de Deus, vira pai aos 99. Não, você imagina Sara depois dessa notícia. Jogou cachemire e buquê na cabeça, já fez um permanente, uma chapinha legal, já botou aquele vestido de seda, já mandou acender as lamparinas tudo da tenda, já botou uma música de fundo, já acendeu uma meia dúzia de vela ali, já assou ali um negócio para comer. Agora, diante de uma promessa dessa, tem que ajudar Deus? Tem não, irmão. Você não precisa ajudar Deus, não. Anda na presença dEle com perfeição. A mulher fica grávida sem você tocar nela. Ou você não acredita nisso? Jesus nasceu de que jeito, irmão? O José ficou sabendo por boca da Maria que estava grávida. Mas como que você está grávida? É o poder de Deus. Acabou, meu irmão. Deus ouve a tua oração, anda na presença dEle, Ele ouve a tua oração, anda na presença dEle, Ele vai ouvir a tua oração, anda na presença dEle, mas anda com retidão, anda com perfeição, anda com vontade. Deus nos faz poderosos na terra. Faz a vontade de Deus, anda na presença dEle, você vai ser poderoso. Hoje, tem pelo menos 800 pessoas falando de mim, ou bem ou mal. Eu fiz uma reunião na sexta-feira com o Ministério de Boas-Vindas e falei para eles, olha, sempre tem alguém com raiva de mim. Irmãos, eu há 30 anos atrás não achava nem gente para ficar com raiva de mim. Hoje eu sou tão importante que eu já consigo tirar a fome de algumas pessoas. A pessoa está com tanta raiva que nem almoça, nem janta. O que foi? Com raiva do pastor. Vai nesse regime. Tem o spa e tem o spastor, né? Eu sou o spa pastor, que emagrece o povo. Até parar a chuva que eu já parei, em Cristo Jesus. Parei ou não parei? Estava faltando o telhado aqui. E começou a pingar. E começou a engrossar. Eu falei, eis que vejo uma pequena nuvem. Eu te repreendo agora a chuva, em nome de Jesus. Ela foi embora. Foi embora. Irmãos, em Cristo Jesus você é poderoso. Eu já orei, teve gente que foi curada instantâneo.
Esse dia para trás, um pastor falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo. 3 pessoas que eu oro morrem no outro dia. Eu falei: misericórdia, irmão. Essa unção eu não quero não, hein? Um dia eu fui orar para um homem que estava há 2 anos e meio em cima de uma cama. Eu nunca tinha orado para uma pessoa que estava em coma, dentro de uma casa. E eu penso num homem medroso. Eu cheguei lá, aquele moço estava em cima de uma cama há 2 anos e meio, com escária por todo o corpo. Ele estava com 4 escárias, feridas. Você via os ossos, você via os ligamentos, as nervuras, os tendões, eu vi os tendões, aquele cheiro de carne humana. E eu já fui com medo. Pensa num homem que já foi medroso. Hoje não. Aí quando eu entrei no quarto, a menina, filha dele, que cuidava dele, já travou a porta. Eu falei: ai Jesus, e agora eu vou correr para onde? Eu nunca tinha orado para ninguém em coma. E eu comecei a orar, irmãos, e o Espírito Santo entrou naquele quarto. O homem só faltou falar. E ele começou, ele alimentava por uma sonda. E ele foi ficando tão emocionado que começou a sair secreção pela sonda. E eu não sabia se eu terminava a oração ou se eu olhava, e aquilo eu orando e pensando: meu Deus, não deixa ele morrer não. Eu falando uma coisa e pensando outra: Senhor, não deixa ele morrer não, pensando comigo: oh, meu Deus, se ele morrer vai dizer que eu vim aqui, orei e o moço morreu. Não deixa não, deixa eu ir embora primeiro. Aí depois que eu for embora, o senhor pode até concluir sua obra. Irmãos, poderoso a ponto de fazer uma pessoa em coma demonstrar emoção. Se você andar na presença de Deus e for perfeito, preste atenção, você se torna família de Deus. Jesus estava num lugar e alguém chega e fala: Senhor, estava num culto doméstico, ele estava numa célula, ele estava num lar pregando. Aí alguém chega e fala: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos, isso está lá em Marcos 3,35, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e deseja falar contigo. Ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem é que faz a vontade de Deus aqui? Você é parente de Jesus, você é parente meu. Lá no céu nós vamos morar pertinho, nós vamos dormir no mesmo beliche. Você vai dormir em cima, eu vou dormir embaixo, porque eu tenho medo de cair. Nós somos da mesma família. Eu não vou muito com a cara do pastor, mas lá no céu nós vamos dormir no mesmo quarto. Porque nós fazemos a vontade do Pai. Nos tornamos família de Deus. Quando você anda na presença de Deus, faz a vontade de Deus, você se torna eterno. E eu fiz uma descoberta, isso está lá em 1 João 2,17. Eu fiz uma descoberta. Sabe quando eu nasci? Quem acha que eu nasci antes de 1950, levanta a mão. Não levanta não. Quem acha que eu nasci depois de 1980? Também não, né? Pois é, queridos. Sabe quando que eu nasci? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Pastor, o senhor agora demonizou. Não, irmão. Preste atenção. Eu sempre existi. Que é isso, pastor? Verdade. Escuta. Eu sempre existi. Eu sou eterno com Cristo. Antes de eu nascer, se tiver errado Deus, vocês me perdoem. Antes de eu nascer, eu já existia na mente do Pai. Eu sempre existi. Eu sou eterno. Você é eterno. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Como é que eu fui escolhido, irmão?
Lá na eternidade passada, muito antes de existir dia e noite, antes e depois, eu já estava na mente do Pai, eu sempre existi e você sempre existiu. Você é eterno com Cristo. Quando é que você vai morrer? Nunca. Quando é que você vai para a vida eterna? Você já foi. Você já está assentado com Jesus nas regiões celestiais. Você já reina com Cristo. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Escuta, o mundo tem que te engolir. O mundo tem que te engolir. Você já observou que o povo não gosta de crente? Mas tem que tolerar o crente, porque o crente é vencedor. Os melhores empregos vão para a tua mão. Você crê nisso? As melhores casas, os melhores presentes é para o filho que Deus guarda. Não tem ex-filho. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi embora. Deixou de ser filho. Pastor, eu estou frio na fé. Não deixa de ser filho, irmão. O fogo do Espírito vai te aquecer aqui agora, hoje. Amém? Eu deixo essa palavra com você. Faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não falte aos cultos. Qual é a vontade de Deus? Tenha comunhão. Tem gente que termina o culto aqui, irmão, vai embora correndo. Não faz isso não. Faz isso não vou te cobrar não, pode ficar. Ou tem gente que termina o culto, irmão, não quer comunhão com os irmãos. Não faz isso não. Eu não gosto de fofoca. Não, mano, você não é obrigado a falar da vida dos outros, não, ué. Não, pastor, eu odeio fofoca. Eu não fico porque eu odeio fofoca. É só você não falar mal de ninguém, uai. Não, às vezes eu penso que é você que faz a fofoca, porque você sai correndo. Fica aqui, irmão. Vamos comer um pastel junto. Aproveita. Paga pra gente. Eu amo você, viu? Eu amo você. Você tem sido a razão do meu viver. Se tirar essa igreja de mim, eu não sei o que vai ser de mim. Eu quero continuar servindo a Jesus aqui. Aqui a gente sofre, mas brinca. Viu? Aqui a gente passa todo tipo de dificuldade. É ruim, mas é bom. Eu tinha muito medo de ser pastor. Eu tinha medo do povo falar mal de mim. Eu tinha muito medo de ser pastor, eu tinha medo de ser confrontado. Eu tinha muito medo de ser pastor, eu tinha medo da maldade das pessoas. Tem muita gente má, irmão, inclusive dentro de igreja, viu? Dentro de igreja. Os meus maiores sofrimentos não foi no centro espírita, foi dentro da igreja. Foi aqui que eu fui caluniado, não nessa igreja, mas no meio cristão. Foi no meio cristão que eu fui caluniado. Aí Jesus disse assim, olha, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Foi aqui que eu fui, muitas vezes, sabe, mal compreendido, e Jesus disse, olha, perdoai não 7, mas 70 vezes 7. É aqui que eu tenho aprendido a me calar quando eu tenho vontade de falar, mas eu me lembro que Jesus disse, olha, se mandar você andar 1 milha, anda 2. Ele já nos preparou. Aqui dentro, irmãos, tem gente muito complicada, mas Jesus está aqui. E eu tenho uma notícia ruim, o mais complicado é você mesmo. Uma pessoa falou assim, pastor, eu quero ir para uma igreja que não tem problema. O pastor falou, minha filha não vai para essa igreja não, porque você é o problema. Quando a gente vê problema demais nos outros, o problema somos nós. Faz a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você participe da igreja. Ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa de congregar não, agora eu vou servir Deus em casa. Você quer dormir, rapaz, fala a verdade. Que isso, servir Deus em casa, rapaz? Em casa a gente só serve isso aqui, ó. Você me largar dentro de uma casa 3 horas, eu não comer tudo que tiver na geladeira, irmão. Assaltante, irmão. Assaltante de geladeira.
fantasma noturno. 3 da manhã o homem está enfiado dentro da geladeira. O que você está fazendo aí, moço? Servir Deus em casa é isso, irmão. É o Deus barriga. Venha para a igreja, viu? É alguém precisando ouvir isso aí. Não sei quem que é não. Tá? Feche os seus olhos, eu vou orar com você.